Começa agora o episódio do podcast Brasil Perspectivas 2019. O tema será Segurança Pública e Direitos Humanos. O meu nome é Carol Azambuja, sou estudante de jornalismo e hoje eu estou com as minhas colegas Betina Reis e Fernanda Garcia, falando diretamente do 5º andar do edifício Kennedy. Olá, pessoal! Oi, meninas! Bom, existem alguns pontos que não podemos deixar de abordar quando falamos sobre essas eleições. Os resultados das urnas mostraram que a população está muito insatisfeita com a chamada velha política, principalmente pelos escândalos de corrupção e casos de violência nas cidades. Por isso, segurança pública foi um dos temas mais explorados na corrida eleitoral. Jair Bolsonaro, presidente eleito, colecionou declarações polêmicas sobre o assunto, defendendo abertamente a tortura e a chacina de criminosos. Entre as promessas do governo de Bolsonaro estão a legalização do porte de armas, a redução da maioridade penal e a garantia de um maior respaldo jurídico às ações policiais. Opositores e ativistas dos direitos humanos têm muito receio das pautas propostas pelo novo presidente. E é sobre os prós e contras dessas medidas que nós vamos falar hoje. Fernanda, na sua opinião, como fica a situação do Brasil em relação ao porte de armas? Você acredita que a legalização é uma proposta consistente? Oi, Carol. Então, eu acho que a legalização do porte de armas não teria o efeito positivo como as pessoas que defendem acreditam. Eu acho muito complicado isso de você querer resolver violência com mais violência, sabe? Os ânimos no país estão muito exaltados, principalmente depois dessas eleições. Então, ter uma arma em mãos me parece mais um perigo do que uma solução. Mas, sobre o ponto de vista político, eu acredito que o governo esteja tentando se equiparar com países que já adotaram o porte de arma legal, como os Estados Unidos. Só que eu não acho que o governo americano seja um bom exemplo, né? Realmente, é uma proposta que deve ser muito debatida antes. Você chegou a conversar com a professora para entender melhor a questão da legalização, não é? Sim, Carol. Eu falei com a professora e pesquisadora Maria Sara Teles, do Departamento de Ciências Sociais da PUC. E ela me disse o que acha sobre essa proposta. Vamos ouvir então um pouco dessa conversa. É claro que a legalização do porte de arma não é a solução para o problema de segurança. Ele vai ser útil para a elite, para a classe média, porque uma arma é muito cara, uma arma simples vai custar quase R$1.000, precisa de renovar a licença anualmente, precisa de ter toda uma burocracia que não vai ser a pessoa da favela, da periferia, que vai dispor disso. Quem tem arma quer usar a arma, não é para guardar embaixo do travesseiro nem dentro do armário. Agora, se sente mais seguro com a arma, é outra questão que tem que resolver, uma questão de sentimento de desamparo, de insegurança que acomete as classes médias e altas nos bairros de elite do Brasil, das cidades brasileiras, passa por uma outra questão, não é a arma que vai resolver isso não. Vai significar maior número de mortes, mais pessoas se arvorando como justiceiros, defendendo a sua vida e atacando o outro. E os direitos humanos, ao contrário, defende a vida, defende que o monopólio da violência tem que estar nas forças de segurança do Estado e não nos indivíduos. A gente vai retroceder. Não há no Brasil uma política de segurança pública desde o fim da ditadura. Essa política de segurança pública teria que começar pelos presídios, que são hoje de onde o crime organizado se articula. E as milícias, que são as novas formas de articulação do crime, composta por pessoas que saem do exército, das Forças Armadas, da polícia, dos bombeiros. Para ter uma política de segurança, para enfrentar a criminalidade que existe hoje, sobretudo nas cidades, nas grandes metrópoles brasileiras, haveria necessidade de um grande pacto, onde entraria o judiciário, entraria o legislativo e, claro, os executivos, o nacional, o federal e os estados. Isso é de uma complexidade enorme. Por quê? Porque é que acontece hoje? Cada governador que tem a autoridade sobre as polícias de seu estado, vários deles se articulam e fazem acordos que são não declarados com as facções criminosas. É o caso de São Paulo com o PCC, os governos de São Paulo têm de fazer esse tipo de acordo, de aliança. Aqui no Rio, o Brizola sempre teve, o Sérgio Cabral teve. Na época do Brizola só tinha um Comando Vermelho, hoje você tem vários grupos. César Maia sempre apoiou as milícias no início, então é de uma complexidade enorme.
Muito interessante o que a professora falou, né, Fernanda? Sim, Carol. E é importante lembrar também que o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele fala sobre a legalização das armas para dar segurança pro cidadão do bem. E foi isso que eu também conversei com a professora. Quem seria esse cidadão do bem, né? Como é problemático o Estado definir quem é o cidadão do bem. E ela falou que com certeza não vai ser o pobre, não vai ser o negro. Então, além de pensar na proposta, a gente tem que pensar também para quem seria essa legalização de fato. Né? Não me parece que seria algo democrático. Verdade, mas além da legalização do porte de armas, outro ponto que também vem gerando muitas discussões é a violência nas ações policiais, inclusive a nível estadual. Isso porque o governador eleito para o Rio de Janeiro, Wilson Witzel, já declarou o desejo de contratar atiradores de elite para abater criminosos, palavra dele para o portal G1. Tanto Witzel quanto Bolsonaro propõem uma alteração no excludente de ilicitude, dispositivo previsto no Código Penal. Esse excludente reúne todo caso de exceção em que os cidadãos, incluindo os policiais, podem cometer um ato proibido legalmente como matar ou roubar. É a legítima defesa, por exemplo, ou seja, uma alteração nesse dispositivo ampliaria o seu uso nos casos de morte durante operações da polícia, garantindo um maior resguardo jurídico para os policiais em ação. Eu conversei com o doutor em Sociologia Marcelo Burgos para saber o que ele acha sobre essa proposta e sobre a intensificação das ações policiais na cidade. Em que medida a intensificação das ações policiais ela se justifica? É preciso dizer, antes de mais nada, que a gente está vindo de um ciclo de intensificação, né? Que culminou, no caso do Rio, com a intervenção federal decretada pelo Temer. Todos os indicadores de que dispomos dão conta de que seu êxito foi próximo de zero. Então, eu acho que quando se fala em mais intensificação, não só a gente está falando de um aprofundamento de uma experiência que vem se mostrando absolutamente fracassada e, sobretudo, injusta socialmente, porque ela vitimiza os mais pobres, vitimiza aqueles que moram nos territórios populares. Mas isso denota também uma incapacidade de construção de alternativa política, o que me parece talvez o que é mais grave, né? Quer dizer, a dificuldade que nós temos tido de imaginar uma outra forma de intervenção, ou pelo menos da sociedade conseguir aderir a uma outra forma de intervenção. Eu acho que é uma forma do Estado legitimar um determinado tipo de opção que vitimiza os segmentos mais pobres da sociedade. Quer dizer, é uma legitimação de um modelo que, ao mesmo tempo, responsabiliza os pobres pela própria violência. Daí a metáfora ou o signo da guerra, a ideia de guerra como alguma coisa que estrutura a política e a posição de lideranças que, infelizmente, conseguiram a unção das urnas, né? A insistência na ideia de guerra, se a gente para pensar um segundo sobre o que isso quer dizer, pressupõe que esses territórios são ocupados por populações inimigas e que, como tal, podem pagar o preço com a própria vida dessas operações absolutamente irresponsáveis. A chamada bancada da bala, né, ela está abertamente defendendo uma mudança no Estatuto do Desarmamento, que foi um mecanismo importante, que representou um avanço. Há vários estudos, inclusive feito pelo IPEA, que publicou agora o último Atlas da Violência, dando conta de que não fosse pelo Estatuto do Desarmamento, a gente teria um crescimento ainda mais vertiginoso de homicídio. Então a bancada da bala, nesse momento, está defendendo abertamente a reforma do Estatuto do Desarmamento. Mas, independentemente disso, você tem no Brasil um mercado aquecido de tráfico de armas, né? Esse eu acho que é um ponto importante. O outro aspecto,
que me parece deve ser considerado aí é o fato de que, embora a nossa Constituição ela tenha sido extremamente inovadora, e a gente saúda esses 30 anos de Constituição, e tem que saudar mesmo, mas no que se refere à segurança pública, ela ficou muito refém da lógica das corporações. Então eu costumo dizer que é praticamente irreformável. Não temos como reformar as nossas instituições de segurança pública, porque o poder de resistência delas é quase invencível. É preciso, sim, colocar esse debate da reforma constitucional, de desmilitarização da nossa polícia, de criação de um modelo novo, mais afeito a uma democracia na qual, em última instância, quem manda são os cidadãos. E por fim, mas não menos polêmico, precisamos falar sobre a redução da maioridade penal, proposta também defendida por Jair Bolsonaro. Betina, você acha que essa medida seria realmente eficaz para melhorar o problema de segurança pública do país? Carol, eu acredito que não. Inclusive, vejo um grande problema no fato de nós desconhecermos parte das leis e dos trâmites legais para que tais projetos sejam aprovados. Por isso, conversei com o professor Breno Melaragno, mestre em Ciências Jurídico-Criminais. Ele esclareceu algumas dúvidas sobre o assunto. Que ótimo, Betina. Vamos escutar um pouco desse bate-papo. Vamos. Você acredita que durante os 4 anos do governo Bolsonaro, o projeto de redução da maioridade penal iria para frente? O que seria necessário para a aprovação desse projeto e como a sociedade tende a aceitar essa ideia ou não tende a aceitar? Eu acredito que vá à frente, né? Eu acho que já é algo que já é ventilado há um tempo. O atual Congresso que está terminando a legislatura agora, ele é um Congresso conservador e não por muito pouco não levou adiante essa questão. Né, com o governo Bolsonaro, essa questão fazendo parte das promessas de campanha dele, né, e com o próximo Congresso, né, eu acho que é até provável isso ir adiante. Teria que ser feito um projeto de emenda constitucional, a questão da maioridade penal está na Constituição, está no artigo 228, então teria que haver uma modificação material da Constituição, o que necessita de uma emenda constitucional. O projeto de emenda constitucional ele só altera efetivamente a Constituição se ele tiver a chamada maioria especial em cada uma das casas, ou seja, 3/5, 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado. Não é algo fácil e rápido, mas eu acho que na próxima legislatura, pela natureza da próxima legislatura e pela natureza do próximo governo federal, eu acho que sim, que isso vai adiante. Baixar a maioridade penal para 17, para 16, tende a aumentar ainda mais o número de prisões. E a gente vê que prender mais não está melhorando a questão da segurança pública. Infelizmente, os estabelecimentos de aplicação da medida socioeducativa de internação, eles pouco cumprem com a sua função, que seria reeducar o adolescente. Eles, na prática, nada mais são presídios separados, em condições, na maioria das vezes, piores do que os presídios comuns. Então, enquanto não se reformular o sistema penitenciário, não é para transformar num hotel de 5 estrelas, tá? Mas é para não tornar lugares desumanos. A proposta seria um risco aos direitos humanos também. O Brasil não tem como cláusula pétrea, aí sim, sem dúvida, nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então, se o preso não morrer assassinado ou por uma doença, ele amanhã vai estar na rua. E o que interessa para a sociedade? Em que a maioria dos presos vai estar pior, porque foi submetido por um tempo, seja anos ou meses, a condições desumanas, e sai de lá sem a menor possibilidade de reinserção social. Tem muita gente que trabalha em prol da reinserção social de presos, gente corajosa, gente abnegada, gente dedicada, mas não é uma quantidade suficiente para fazer com que a maioria dos presos saiam de lá com alguma condição de reinserção social. Eles têm extrema dificuldade de conseguir trabalho, enfim, de ter pessoas próximas, família. Eles saem de lá com uma vida muito pior, e com uma psique muito pior também. Enquanto existirem bolsões de miséria, também vai ser difícil melhorar a questão da segurança pública. A ocupação dessas áreas pobres e miseráveis, elas têm que ser, tudo bem que tem que ser
Primeiro com polícia, porque tem facções criminosas que exploram e mandam nesses territórios. Mas se ficar só com polícia não adianta. Né? Tem que humanizar. Baixar a maioridade penal é mais uma medida demagoga, é mais um murro em ponta de faca, é mais uma questão que vai prender mais e vai piorar ainda mais a situação da segurança pública por conta desse ciclo vicioso que a gente vive. Acho que agora ficou tudo um pouco mais claro. É importante que estudemos sobre o assunto, né, para podermos defender os nossos pontos de vista sempre. É importante lembrar que tudo que discutimos aqui foram previsões, mas só saberemos de fato o que os novos governos prometem para o Brasil a partir do ano que vem. Enquanto isso, temos que ouvir o outro, debater, cobrar que as autoridades ajam sempre com respeito à Constituição sem agredir os direitos humanos. Fiscalizar é um dever de todos nós. Bom, agradeço a presença das minhas colegas Betina e Fernanda. Obrigada, gente. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência.